E os apoiadores de Bolsonaro estão empolvorosos, felizes da vida. Afinal, já tem dia, data, hora, momento, razão e, ainda mais, combinada manifestação por Bolsonaro em Brasília. Pois é, isso está acontecendo e eu vou explicar para você um pouquinho mais. Foi postado nas redes sociais do Gustavo Gaia, que já tem dia, data e hora do Bolsonaro voltar ao Brasil. E ele vem exatamente no momento de maior crise do governo Lula. Muita gente criticou Bolsonaro, mas será que este não seria o melhor momento dele retornar? Nesse momento da crise gigantesca que Lula tem dentro da base aliada, dentro com a oposição e também em relação ao Congresso Nacional? Pois é, a gente vai falar sobre isso aqui e muito mais coisas nesse vídeo aqui, então seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui com você. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e a gente está aqui, sim, para conversar sobre política de maneira séria, da forma que você já conhece o nosso trabalho, tá bom? Bora começar com notícia? E se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal rumo a 1.400.000 seguidores. Bora lá? Gente, Gustavo Gaia fez a seguinte postagem. Atenção, o presidente Bolsonaro chegará no aeroporto de Brasília. Quem é apoiador do Bolsonaro, tiver na região ou quiser comparecer, pega papel e caneta aí, que o Gustavo Gaia soltou a nota com esse intuito. O presidente Bolsonaro chegará no aeroporto de Brasília às 7h30, na próxima quinta-feira, dia 30. Estão todos convocados para a maior recepção do melhor presidente da história. Não foi só o Gustavo Gaia que publicou, não. Ele ainda escreveu aqui, ó. Eu vou estar lá com a minha bandeira do Brasil. O Paulo Bilinski, delegado, também já escreveu aqui, ó. Anota aí, dia 30, Bolsonaro está chegando no Brasil. 7h30 no aeroporto de Brasília. Eu vou estar lá. Foi o que ele escreveu, o Paulo Bilinski. Então, nesse momento em que o governo Lula vem derretendo, inclusive com a sua própria base aliada. Se você não assistiu o vídeo que eu postei hoje mais cedo, você viu uma sequência de falas de jornalistas de esquerda derretendo Lula. Reinaldo Azevedo, super esquerdista, chamando Lula de imoral. O Vila falando que as falas de Lula são canalhas. Dá para você ter uma noção da proporção do derretimento do governo Lula. Muita gente criticou Bolsonaro, mas uma coisa é certa. Se o governo Bolsonaro tem uma coisa que a gente sabe que ele utiliza bem, é estratégia eleitoral. Afinal, Bolsonaro, no seu primeiro mandato, em 2018, veio sozinho, enfrentando o sistema, com a eleição com o menor custo de todas que já existiu até hoje, enfrentou o sistema e ganhou com diferença esmagadora. Na segunda eleição, Bolsonaro enfrentou a mídia, enfrentou o judiciário, enfrentou todo o aparato que existia antiproducente contra o Bolsonaro. Ele era o sistema que lutava contra o sistema. E ainda assim, Bolsonaro quase venceu. Enfim, será que agora, caindo todas as narrativas que a mídia já fez até hoje para Lula voltar, será que Bolsonaro não volta forte? Então, o único meio que realmente eles têm para parar Bolsonaro chama-se inelegibilidade. E o grande ponto é que se nesse momento houver uma manifestação em Brasília, como a que ocorreu em 7 de setembro, aí acabou, desestrutura o governo Lula por completo. E é isso que os apoiadores de Bolsonaro estão apostando. Uma mobilização grande igual 7 de setembro. Mas Bolsonaro não para por aí. Bolsonaro, antes de vir ao Brasil, ele deu uma declaração jogando a responsabilidade dos atos do dia 8 de janeiro para Lula. Agora ele já está falando abertamente que acha que a responsabilidade é de Lula.
Matéria publicada na CNN. Bolsonaro diz: vamos ver até onde vai a minha responsabilidade ou a de Lula, diz Bolsonaro ao pedir CPI sobre ato de 8 de janeiro. E a CNN escreve o seguinte: ex-presidente que continua nos Estados Unidos diz que enxerga os atos de invasão aos prédios do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional como uma armadilha da esquerda. E a grande questão e o grande ponto é que a população está vendo isso. A mídia de esquerda está vendo isso, que ela não consegue mais disfarçar. Afinal, qual o desespero de Lula em barrar a CPI dos atos do dia 8 de janeiro? Milhões oferecidos para deputados. Qual o desespero de Lula? O que ele tem tanto a temer? Motivos para o impeachment do Lula não faltam. Existem milhares. Agora, a CPI, ela pode conquistar provas irrefutáveis contra o Lula. Vamos lembrar que uma CPMI, ela tem poderes próprios de um órgão judicial. Então, tudo que o Alexandre de Moraes faz, com exceção de mandar prender, salvo em flagrante, a CPI pode fazer. Você imagina uma escuta dos líderes do PCC. Você imagina uma escuta do telefone do Flávio Dino. Uma escuta do próprio Lula. Sim, a CPI pode pedir dados sigilosos. Ela tem poderes de autoridade judicial. Então o desespero de Lula para dar tanto poder à oposição já mostrou que quem muito teme é porque deve. E Bolsonaro escancara isso. Mas tem alguém nessa história que está amando tudo isso acontecer. Tem alguém que vai, enfim, depois de anos de tentativa, se tornar presidente da República. Vamos lembrar uma coisa, e eu estou falando do Alckmin, você sabe disso, tá? Essa matéria que eu vou falar com você. Vamos lembrar de uma coisa, o Lula começa a falar um monte de besteiras. Começa a vir com um discurso de vingança e de ódio. Aí surge alguém ponderado. Lula diz que o Moro fez uma armação sobre o tal plano do PCC para tirar a vida dele e da família dele. Todo mundo sabe que é mais uma mentira. E dessa vez é uma mentira tão cabeluda que ficou irrefutável. Sabe por quê? Porque aí Lula chamou o Flávio Dino de mentiroso, mas chamou o Alckmin. Porque o Alckmin também, segundo ele, era alvo dessa operação. E Alckmin não gostou nada. Olha só o que o Pleno News traz aqui. Alckmin defende Polícia Federal após Lula falar em armação de Moro. O vice-presidente Geraldo Alckmin publicou um vídeo em sua rede social nesta quinta-feira defendendo e parabenizando a ação da Polícia Federal, PF, em deflagrar uma investida para desarticular um plano do primeiro comando da capital, PCC, contra o senador Sérgio Moro, União Brasil. A publicação foi feita 1 hora depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarar que o caso seria uma armação do ex-juiz da Lava Jato. Você tem noção que o Alckmin saiu em defesa do Moro e não do Lula? Você percebeu isso? O Alckmin saiu em defesa do Moro, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e não do Moro. Isso aí só prova uma coisa: a casa do Lula está caindo. E para piorar tudo isso, Lula, ao falar que era tudo uma armação, ele ofendeu o Ministério Público do Estado de São Paulo e ofendeu também o Ministério Público Federal, que estava no meio da investigação. E aí o que o Partido Novo fez e merece aplausos? O jornal Metrópolis te mostra através do Paulo Capelli. Novo entra com ação contra Lula por prevaricação após fala de Moro. Partido Novo entrará com ação contra Lula na Procuradoria-Geral da República após fala do presidente sobre Sérgio Moro. Olha que jogada inteligente. Sabe o que a esquerda fica maluca? O que ela desespera?
É porque a direita é muito mais articulada e tem uma inteligência muito mais articulada do que a própria esquerda. Preste atenção por quê. Lula atacou o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. E agora o Partido Novo entrou com uma ação contra a fala de Lula, falando que Lula ofendeu as instituições, no líder do Ministério Público. Ou seja, o Novo entrou com ação defendendo Lula e o Ministério Público para o líder do Ministério Público, que é a PGR. Se a PGR negar essa ação, a PGR está indo contra os seus, contra o próprio Ministério Público. Lembrando que a PGR é o líder do Ministério Público. Então, se o PGR fala, não, eu não vou tocar essa ação, o Ministério Público vai ficar revoltado com o PGR. Se o Ministério Público fala, eu vou tocar essa ação, Lula já era. Deu para entender o quanto a articulação vem sendo feita dentro dos mínimos detalhes para derrubar Lula? É exatamente isso que o Partido Novo fez. Então, bateu um bolão, foi em cima, foi em cheio, na veia, na jugular do Lula. E agora é esperar as cenas do próximo capítulo, tá certo? Então, obrigado por ter ficado até o final do vídeo, espero que você tenha gostado das informações. Se você conseguiu entender, coloca no comentário. Se não conseguiu, eu faço mais um vídeo explicando o assunto. Eu tento fazer da forma mais simples. É lógico que política não é fácil, falar de Ministério Público, organização do Judiciário não é fácil, falar de impeachment não é fácil, que são muitas regras, muitas coisas jurídicas, mas eu estou tentando explicar com uma linguagem que você entende. Se você achar que eu ainda estou sendo muito técnico, eu vou tentar facilitar, porque eu quero que vocês entendam efetivamente a política, tá certo? Mas eu acho que deu para entender, né? Eu acho que fui claro o suficiente nesse ponto aqui para vocês. Lula, ao atacar o Moro falando que era um golpe, atacou também o Ministério Público. O Alckmin, nessa defesa, em vez de defender Lula, ele defendeu o Moro e o Ministério Público. O Partido Novo entrou com ação com o chefe do Ministério Público, que é o PGR, contra Lula defendendo o Ministério Público. Colocou o líder do Ministério Público em maus lençóis. Ou vai contra o Lula, ou vai contra o MP, que é os seus próprios. Você entendeu? Então, se entendeu, coloca no comentário e compartilha esse vídeo para que outras pessoas também entendam, tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.